Canal Lendas e Histórias do Capitão Cardoso fala hoje sobre a antiga e charmosa cidade-mãe do Paraná, Paranaguá. Como tudo começou. Da onde vieram para descobri-la? Ó filho de Paranaguá! A cidade-mãe tão generosa com seus filhos e com todo o Brasil, se todos seus jovens e idosos soubessem o quão grande tu és, desde 1560, teriam o maior orgulho de ser um cidadão dessa cidade. No início antigo e do seu auge, foi uma das mais importantes cidades da coroa portuguesa e hoje uma das mais importantes do Paraná e do Brasil. Antes foi pelo ouro e motivo da sua importância e do seu surgimento e hoje por abrigar o maior porto do agronegócio das Américas. Ó visita! Pode entrar! Se senta! Pegue a caneca porque aqui tem história e café no bule. Para você entender e medir o tamanho das suas origens, vamos voltar na história e começar com nada mais nada menos, com o maior navegador e explorador do mundo na época. O rei de Portugal, Infante Dom Henrique, o Navegador. Após a extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários na Europa, por motivos de perseguições, muitos deles ingressaram na Ordem das Missões de Expansões Cruzadistas e que vieram na busca e descoberta da América Novo Mundo. Após descobrirem o Brasil, a pérola tão desejada, o rei Dom João de Portugal então, dividiu as terras do Brasil em 12 capitanias hereditárias, mas numa época difícil de um trabalhoso começo. As que mais prosperaram foram as de Pernambuco e São Vicente e Cananéia. Aqui são as origens de Paranaguá. Mas ainda tem um detalhe. Como Portugal e Espanha formavam a União Ibérica, havia um tratado assinado em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que dividiam o mundo em terras de um lado, terras de Portugal e de outro terras da Espanha, que depois, o mundo em seguida, não respeitou ou não reconheceu mais esse tratado individual. Só Portugal e Espanha e só por um tempo. Em 1534, o rei enviou para cá a esquadra de Martim Afonso de Souza, composta por 4 navios, que vieram com a missão de demarcar as terras, cravar os marcos de pedra e reconhecer a costa luso-brasileira. As terras a partir desse marco, ao sul, seriam de domínio espanhol. Por volta de 1550, já haviam alguns povoados espalhados pela região próximo a Cananéia ao lado sul do 26º marco, consideradas terras de domínio espanhol. Após rumores de que certos povoados encontraram ouro na região, expedições de embarcações vicentinas partem de Cananéia rumo ao sul para efetuar explorações ao lugar. Após navegarem horas rumo ao interior da Bahia, se deparam a uma ilha chamada Ilha da Cotinga. Entram mata dentro e começam a exploração e reconhecimento do lugar. Após caminhando algumas horas, se deparam com os índios carijós. Até aí então, não sabiam que haviam índios. Acredita-se que foi aí o primeiro contato do homem branco com os índios da região. Foi nesse exato momento, em 1560, que podemos dizer que, literalmente, nasce Paranaguá, a mãe do Paraná. No começo, os índios foram hostis com a presença de invasores, mas depois acabaram se acostumando e aceitaram não só a presença como também o convívio. Formou-se um povoado nessa ilha, inclusive levantou-se a primeira igreja do Paraná, Igreja Nossa Senhora das Mercês. Após alguns anos mais tarde, o homem branco passou a habitar o lado direito das margens do rio Itiberê, que antes era chamado Rio Itaguaré. A partir daí, Paranaguá não parou mais de crescer e se tornar o que é hoje, abrigando o maior porto agrícola das Américas. Além de uma extensa bagagem cultural herdada nos costumes, pratos típicos, patrimônios, uma dança popular da época, tornou-se um ícone folclórico de Paranaguá. O fandango. O marco de referência é aqui. Ilha do Cardoso, lugar onde abriga o 26º marco do Tratado de Tordesilhas que separavam as terras entre Portugal e Espanha, países estes, unidos formando a União Ibérica. Foi considerado que a partir desse marco as terras ao sul pertenceriam à Espanha, como Paranaguá foi de domínio espanhol por 60 anos e a Baía de Paranaguá de hoje, antigamente se chamava Baía de La Corona de Castilha. Uma das influências culturais herdadas foi o fandango de Paranaguá, uma dança típica folclórica praticada pelo caiçara, nativos da mistura entre portugueses, espanhóis e o índio.
O fandango é originário da Espanha do século XVII, com influências portuguesas juntamente com o vira-português e trazida pelos imigrantes ao Brasil, e sofrida uma certa adaptação pelos nativos, com o uso de tamancos de madeira batidos nos assoalhos de madeira, marcando o ritmo acalorado. Gosta de Paranaguá? Gostou dessa história? Então deixe seu like para o Capitão Cardoso e compartilhe. Ele contará muito mais histórias dessa querida e maravilhosa cidade mãe do Paraná. Navegue na história. Canal Lendas e História do Capitão Cardoso. Até a próxima!